Nosso Papo de Padre está no ar, graças aos nossos patrocinadores. Construtora Canal, marca de qualidade e confiança. Nogran, mármores e granitos. Grow, engenharia e serviços. Empresa capixaba para atender às demandas industriais. Assista mais um programa Papo de Padre. Salve, paz e bem, mais um Papo de Padre. E nós gostamos de papear, de contar histórias, de conhecer histórias. Hoje viemos aqui nesta igreja santuário aqui em Vila Velha, no estado do Espírito Santo, para conhecer duas histórias de dois freis que estão completando 60 anos de sacerdócio. 86 e 87 anos de vida. Tem muita história. Poderíamos fazer muito mais programas, mas vamos tentar enxugar aí para você poder conhecer e rezar com essas histórias que também tocam a cada um de nós. Vamos lá? Antes de mais nada, é um prazer muito grande. Sou padre há 15, quase 16 anos e tenho a grata alegria de conversar com o Frei Clarencio, que faz agora 60 anos de ordenado, de padre. É muito tempo, padre. Olha, passou muito depressa porque não dá tempo de a gente ficar pensando no tempo. Eu fui um homem privilegiado, fiz meus estudos de teologia na virada da igreja, quando aconteceu o Concílio Vaticano II. Logo depois de ordenado, eu fiz a universidade e me pediram para fazer neolatinas para ser professor de seminário. Latim, português, essas coisas. Eu fui ser professor de seminário, 3 anos. Depois me passaram para a editora Vozes, onde eu trabalhei 20 anos como redator da revista de Cultura Vozes, com a missão de adaptar a editora aos novos tempos da igreja. Cláudio, 87 anos completado há pouco tempo, não é isso? Dia de 10. vida, dia 10 de novembro. E vai também fazer 60 anos... No ano que vem. De padre. De padre. Sim. Frei Cláudio é de onde? Eu nasci na Prússia Oriental. Na Prússia? Na Alemanha. A capital é Königsberg. Königsberg é a terra do Kant. O Kant viveu o tempo todo, a vida toda em Königsberg. Hoje pertence à Rússia, aquela parte. Então nós fomos tocados de lá em 45, né? A força, né? Deixamos, né? E passamos para a Alemanha Ocidental. Aconteceu de 64 em diante. Então eu vivi intensamente também esse tempo da ditadura, em que a gente não tinha muita vez na cultura, porque a cultura era perseguida. Tem gente que não entende o que é ditadura e opta, ainda deseja a ditadura maldita, amaldiçoada, e nunca mais que ela volte para esse nosso país. Mas depois eu vivi intensamente o pós-concílio dentro de um centro que era Petrópolis, um centro internacional. Nós éramos visitados continuamente por professores, grandes professores europeus, para ver como é que nós trabalhávamos na teologia, na comunicação. E eu penso que a editora Vozes teve uma importância excepcional na história da igreja no Brasil. Depois da Vozes, eu assumi a Sonoviso, que fabricava audiovisuais pedagógicos, didáticos. Trabalhei uns 6, 7 anos nisto. Daí eu fui para Roma, trabalhar na Curia Geral, onde eu criei o departamento de informação e comunicação da nossa ordem toda. Como é que parar aqui no Brasil, gente? Bom, eu sempre tinha franciscanos na minha cidade natal.
E eu tinha, assim, como menino, como coroinha, assim, contato com eles. A gente ajudava a missa, tudo assim. Depois, eu fui a uma outra cidade onde tinha um convento franciscano. Aí, então, eles tinham missão aqui no Brasil, no Maranhão, os padres franciscanos de lá. E aí, então, comecei a interessar-me, assim, né? Quais as condições, tudo assim. E, por sorte, essa nossa província aqui tinha um seminário para vocações na Bélgica, né? Mas alemães, né? Frequentando o seminário na Bélgica e depois eram mandados da Bélgica para cá. Já como padre, como frei? Não, como estudante ainda. Estudante. Ainda fiz o último ano aqui, para ter os documentos aqui, fiz o último ano aqui do colegial, assim, né? E depois fui para o noviciado e Curitiba, filosofia, e Petrópolis, né? Teologia. O senhor conhecia a língua português? Não. Nada? Não, nada. O alemão para o português tem nada a ver. Pois é, né? E como é que... É interessante, sabe? A gente aprende errando também, né? A gente errava, devo falar assim, e a gente guarda com muito carinho, todas as pessoas muito amigas aqui, né? Eu aprendi assim, brincando. O Frei, as pessoas mais novas não sabem como é que era essa missa em latim. As suas orações que eram feitas de costa, o sermão, lógico, né? As leituras eram em língua nativa, português no caso. Não. Primeiro era só latim, depois já, durante o concílio, já se podia ler o evangelho em português. Mas na missa tridentina era tudo em latim, inclusive as leituras do Evangelho. Missal era tudo em latim, mas os batismos também eram em latim. Os casamentos também eram em latim, era tudo em latim. O povo entendia? Sabe que quando se trata do mistério, o povo não está nem aí para entender. Respeita o mistério. O senhor lembra o senhor antes do Vaticano e agora? Não, antes do Vaticano a gente era coroinha também, né? E as missas em latim, a gente respondia em latim também, tudo decorado, né? E participávamos bem, sim. Depois veio a mudança, né, para o vernáculo, assim, foi também tudo tranquilo. E o bendigo, a chegada do vernáculo em todas as línguas, eu ajudei a traduzir, inclusive sou tradutor de todos os prefácios que estão no missal, são a tradução minha. Se já é difícil, Frei, um jovem deixar uma família para poder viver uma vida religiosa, deixar talvez a sua cidade, mas deixar o país para uma outra cultura... Mas é fascinante, querido. E eu não sei, eu queria realmente vir para cá. Meus franciscanos me falavam muito, aqueles que trabalharam aqui, gostavam demais do Brasil, os alemães, né? E eu pensei, bom, eu vou imitar o exemplo deles. Eu vou lá com muito prazer e de fato nunca me arrependi. O senhor chega aqui então com cerca de 20 anos no Brasil. 20. 1954. Em 54. 54. E a guerra? E a Alemanha? O senhor pegou o período da guerra? Na minha terra natal, a Prússia Oriental, primeiro os russos tomaram conta e judiaram de nós. Eles ficaram mais ou menos de janeiro a maio de 45, né, ocupando a nossa terra. Depois os poloneses, né, católicos, eram piores. Eles então falaram, você quer ser polonês, então pode ficar, ou quer ser alemão, então fora, né? E nós optamos naturalmente pela Alemanha, né? E então nos mandaram, né, da minha terra natal para a Alemanha comunista naquele tempo ainda, né? DDR, né, comunista. Depois da comunista nós passamos para a parte ocidental livre, né? Como agora, por exemplo, eu não vi a pandemia. Confesso que eu não vi a pandemia. Por quê? Eu estou o ano inteirinho trabalhando
no que nós chamamos de posício, que é a biografia de uma pessoa que a gente quer beatificar e a biografia do processo que a gente fez para chegar à beatificação. E é interessante, ou seja, ele está trabalhando numa causa de um possível beato, né? Ele está estudando a história da relação desse beato possível com o povo e assim por diante. E esse candidato a ser beato é da ordem dos franciscanos, não é isso? É. E tem uma história particular ligada ao senhor. Ele se chama Frei Bruno Linden. Ele é nascido na Alemanha, mas veio para cá, ainda estudante, terminou o noviciado aqui, fez todos os estudos de filosofia. Ele é da primeira turma que inaugurou os estudos de teologia na minha província, em Petrópolis, em 1900. Em 1901 ele é ordenado padre e fica como coadjutor em Petrópolis, depois trabalha em Gaspar, em Santa Catarina, trabalha em São José, em Santa Catarina, trabalha no Rio Grande do Sul. Era o tempo da guerra e os alemães não podiam pastorear igrejas na beira-mar. Como ele estava em São José, que é ao lado de Florianópolis, o arcebispo o suspendeu por ordem da Polícia Nacional. E então ele foi ser pároco no interior do Rio Grande do Sul, aonde começava-se a desbravar e os italianos e alemães subiam do Rio Grande do Sul para o interior do estado, fugindo também do litoral. Porque houve perseguição no Brasil às famílias alemãs e italianas durante a guerra. Essa estupidez de sempre, sabe, de confundir as coisas. Aí, depois ele foi ser guardião do noviciado. Quando ele estava de guardião do noviciado, pároco de rodeio, eram os anos em que eu nasci. Eu nasci em dezembro de 34, 1934. Quando eu tinha feito o terceiro primário, e era a única coisa que nós tínhamos de escola na roça. Éramos 3 primários. Repeti o terceiro primário, porque não tinha quarto primário. E para eu não ficar em casa, meu pai me mandou repetir o ano. E eu repeti o ano. Aí ele ligou e pediu, eu queria ser padre, e ele ligou, né? Não tinha telefone nenhum, escreveu aquela cartinha para os franciscanos, dizendo, olha, tem um menino aqui, tem 10 anos, ele quer ser seminarista, vem ver. Aos 10 anos eu já queria ser padre? Olha, na verdade, eu quis ser padre desde os 4. O senhor tem algum registro na memória deste tempo? Alguma, sei lá, alguma história que toca o senhor até hoje? A gente vivia dia e noite em estado de assalto, porque vinham as tropas soviéticas perseguindo o exército alemão. Então eles passavam dia e noite, né, judiando de nós, e a gente quase não dormia, né, e ficava assim, né, na expectativa, né, e Nossa Senhora sempre ajudando nós. Uma vez me lembro assim, nós estávamos rezando às 2 da madrugada, o terço, né, e veio lá um soldado russo totalmente bêbado, né, com a metralhadora, assim, pronto, né? Sentou aí, ele também meio bêbado, né? Então, o cano aí da metralhadora apontando para a gente, né? E ele com o dedo na gatilha, né? Bastava fazer assim e vinha a bala. E eu estava meio deitado, assim, apoiado assim no braço, né? Esperando, bom, agora estou pronto para morrer, né? A gente vivia dia e noite em estado de assalto. Isso mais ou menos de janeiro de 45 a maio, junho, né? 45. Lógico que não morreu naquela hora, né? Mas ele era para quê? Era para assustar mesmo? Era para poder amedrontar? Depois, veja, outro exemplo. Eu estava com gripe, não podia trabalhar, fiquei em casa sozinho, né? Com gripe, bastante gripe, né?
E aí vem uma soldada, uma mulher, né? Eu com febre alta, né? Me tirando da cama, né? De pijama, né? E me mandando lá para a neve, com mais ou menos 40 graus de febre, né? Eu fui lá e lá fora tinha um oficial russo, né? Ele, meio bêbado também, né? Ele falou assim, te coloca aí. E aí, então, começou a atirar em volta da minha pessoa. Eu estava lá, sentado, passando frio, e ele atirando assim, só para assustar, ou para brincar, entre aspas, né? E dando risada. E eu lá, graças a Deus, não me mexia, fiquei firme, duro assim, e por isso estou aqui e não peguei a bala, né? Isso eu tinha 12 anos naquele tempo. Eu fiz a primeira comunhão aos 4 anos de idade, já com o privilégio do Papa São Pio X, que permitiu a comunhão às crianças, né? Então, a freira que nos preparou, e nos preparou muito bem, tanto que o padre que veio ver as crianças para se podia ou não podia dar a primeira Eucaristia, olhou para mim, eu era um pirralhinho de nada. No seminário fui sempre o menor de todos em tamanho. E ele disse, o que você está fazendo aqui? Você está acompanhando alguém? Aí a irmã, a freirinha, falou assim, não, ele está no catecismo. Não, você não pode fazer, não. A irmã insistiu, disse, não, mas ele sabe o catecismo. Ele me pegou, me colocou de pé, em cima da carteira, e disse, me diga o credo. O credo é coisa de adulto, né? Criança não vai acreditar em coisa, acredita no pai e na mãe. Mas eu sabia de cor o credo. Aos 4 anos sabia o credo? Eu sabia o credo de cor. Ele me olhou e disse assim, quem é Deus? Eu sabia da ponta da língua, porque aquela famosa, Deus, o ser perfeitíssimo, Criador do céu e da terra. Aí ele me fez mais umas perguntas, e disse, não, você vai fazer a primeira Eucaristia assim. E a irmã tinha dito, olha, depois da comunhão, vocês não olham nem para a direita, nem para a esquerda, nem para os colegas, nada. Vocês pensam uma coisa e peçam a Deus. Eu era muito vivo, barulhento, bagunceiro, tá? Mas eu fiquei quieto, levantei os olhos e vi no altar lateral a imagenzinha de Santo Antônio de um lado, São Luís Gonzaga do outro. Não gostei de São Luís Gonzaga, olhei para Santo Antônio, achei lindo aquele santo, aquele hábito marrom. Eu nunca tinha visto um franciscano, porque o meu padre de lá era padre diocesano, então sempre de batina preta, naquele tempo, sempre de batina preta. E eu olhei assim e disse, espera aí. Pedi para Santo Antônio ser como ele. E a partir daí eu sempre quis ser padre. Então, eu confesso que eu nunca tive uma dúvida de outra profissão. E não me venho dizer, tinha que ter dúvidas para poder ter. Não, nada disso. E quando eu tinha 16 anos de idade, eu estava terminando o 3º ano ginasial, eu assumi o compromisso. É agora a decisão tomada. Isso, na mente do senhor, já superado, entre aspas, ou seja, consegue conviver? Lógico, você tem a história que ficou, que marcou, mas hoje não tem, como a gente fala assim, não tem nenhuma sequelas desse tempo. O senhor acha que, olha... São sequelas positivas, sabe? A gente confiar mais firmemente no Nosso Senhor. Essa sequela melhor, né? Muita graça de Deus, depois eu vim assim bem disposto, né? E graças a Deus nunca me arrependi. Aí que vem a coisa do Frei Bruno. Frei Bruno, quer voltar agora. Quando meu pai escreveu para o convento, naquele tempo que era Blumenau, o mais perto, que ele tinha um menino que queria ser como Santo Antônio, que viesse ver se servia. E o Frei Bruno apareceu. O Frei Bruno era pároco de Rodeio, que era o convento. Veio ver e nós conversamos um pouquinho. Mas naquela manhã de que Frei Bruno veio, eu estava com um coleguinha de Coroinha, se chamava Valmor Piazza. Ele estava com o pé todo ferido,
não podia sequer calçar o tamanco, que era o nosso calçado normal. Estava com o pé todo... E o Frei Bruno olhou assim e disse assim, filho, o que é isso? Não sei, diz o Valmor, não sei. O Frei Bruno passou a mão no ferido dele, antes de paramentar. Passou a mão e disse assim, olha, quando você chegar em casa agora, você lava com água de sal, a coisa, sabe? Muito bem, no dia seguinte, o Valmor volta para ajudar a missa comigo, estava curado o pé, completamente. Frei Bruno, e nós não sabíamos, ele já tinha fama de curas, de cura e tudo isso. Depois eu fui ver, porque mais tarde, agora, eu fui nomeado presidente da Comissão de História do Frei Bruno, então eu li tudo isso. Mas eu me lembro desse episódio pequeno. Aí ele pergunta para o meu colega também, se vai ser para o seminário. Eu disse, vou para o seminário. Mas ele, Frei Bruno, impôs as mãos sobre mim, não sobre ele. Ele foi para o seminário e saiu, e eu fiquei. Frei, o senhor ordena então padre aqui no Brasil? A sua ordenação aqui no Brasil? Sim. Isso, né? Em 61. E a família? Naquele tempo não tinha facilidade de poder você ir e voltar. Mamãe faleceu em 56. Depois do senhor na chegou Alemanha, aqui? sim. Isso foi ao velório, enterro? Não. O senhor deixou tudo meu? Deixou? Não era costume, né? Eu não fui. Então depois você chegou aqui, sua mãe falece. Me despedi dela no hospital. Ela estava muito mal. Ela faleceu em 56. Eu estava no noviciado aqui. Então, o senhor já saiu de lá da Alemanha e ela já estava meio ruim de saúde? Estava ruim, estava no hospital. Você já despediu? Então sim. E ela firme, ela sempre me apoiou muito assim nessa vontade de ser sacerdote, né? Ela foi um exemplo para a gente, a mãe. E ela ficou firme, né? E nós nos despedimos, né? Entre lágrimas, com muita alegria. Deve ter sido difícil. Você veio aqui de navio? Veio de... Navio. Navio? Navio argentino, Alberto Ludeiro. De Amsterdã, depois Bilbao, Espanha, Vigo, Espanha e Santos. Frei, o que é um padre há 60 anos passados e um padre hoje? Eu penso que o Evangelho é o mesmo, de antes e de depois do concílio. Os ensinamentos de Jesus são os mesmos. Se o padre recebe a ordem para servir, então esse serviço não mudou antes do concílio e depois do concílio. Agora, mudou o modo de eu servir o povo. Eu acho que nós estamos muito mais no meio do povo, a começar com a vestimenta nossa, que se assemelha muito mais hoje do que antes. No modo de servir há muita diferença. Depois, a igreja se organizou nas pastorais. Há diferenças no modo de trabalhar, mas no modo de... a nossa marca sacerdotal é a mesma, antes e depois do concílio. Eu confio muito, sim, na divina orientação do Espírito Santo, e ele está realmente soprando fortemente, e nós temos todo motivo para confiar nele e viver profundamente esta mudança, né, que vem do alto, assim, né, para realmente melhorar a situação da igreja. Então, para o futuro, eu vejo pontos muito positivos, né? E há, portanto, vida, há movimento dentro da igreja que eu realmente aprecio. Então, a reforma foi necessária, foi o Espírito que conduziu, exato, né? O ser humano mudou? Esse ser humano católico de hoje e o ser humano católico... As manifestações hoje em dia, né, são mais espontâneas, né? E a mulher está conseguindo também ter mais vez e voz na igreja. Isso é altamente positivo.
O padre, ok, entendi que nós continuamos, né, pode mudar o modo. Mas o senhor vê a mudança do povo? Como é que um frei que vem de uma missa em latim, em que o povo não entende, hoje tem que se fazer entendido e tem que fazer vibrar o coração das pessoas? A missa era em latim, mas o povo era santo. A santidade não depende de grandes estruturas, se latim, se vernáculo. A santidade depende do coração humano. Quem vive a sinceridade do coração é santo. Ele vai encontrar a medida exata para Deus, para o próximo, para si mesmo. E isso não depende da linguagem. Agora, vou aproveitar essa ocasião para fazer um desabafo. Eu estou esperando uma grande reforma litúrgica. E o que seria essa liturgia enculturada brasileira? Quais elementos o senhor acha que poderia ser trazido aqui? Há muito mais participação. O Brasil já conseguiu uma participação litúrgica imensa. Porque na Itália, por exemplo, o padre reza a oração eucarística sozinho. Não tem participação nenhuma do povo. Sim, as respostas, aqui, né, que ao nós menos, temos. Aqui ao menos o povo participa. Nós aqui desenvolvemos uma liturgia de canto litúrgico apropriado. Na hora do ofertório, um canto de oferta, na hora de comunhão, um canto de comunhão. Na Itália não é assim, mas há muita outra reforma. Tanto que termina uma missa solene, a pessoa vem pedir uma bênção especial porque está de aniversário. Espera aqui, a missa inteira foi uma bênção, mas ela não sentiu a bênção para si. Mas isso aí haja Então, reforma litúrgica da igreja, isso é o povo. Isso é o povo. Eu espero que a liturgia nossa toque mais a sensibilidade popular. Eu acho bonito na igreja que mesmo que a gente tenha as nossas reflexões, nossos questionamentos, não quer dizer que estamos indo contra a igreja. Eu acho que o testemunho mostra por si só que ele pode ter as suas reflexões, mas está aqui. Permanece fiel, permanece na comunidade, permanece... E isso para nós, acho que numa família a gente pode questionar, a gente pode falar, colocar as situações, mas nós estamos ali dentro de casa. Eu acho que isso é permitido, isso tem que acontecer dentro da gente. Acho que a reflexão, a possibilidade da fala, do seu pensamento, como ele está colocando, isso é passível, isso é igreja, isso é necessário trazer à mesa. 60 anos de vida sacerdotal, mais vida religiosa. Muito obrigado. Para nós estamos começando, né? Eu sou um menino. Quantos anos de sacerdote de 15, vou para 16 anos de padre agora. Quem sabe um dia eu posso chegar com essa graça, serenidade. Em nome de todos, a gente te agradece os seus 60 anos de sacerdócio. Quantas almas, quantas pessoas, quantos bens, quantos pecados, quantas virtudes, quantas graças e tantas coisas. Muito obrigado. Eu vou aproveitar a ocasião para convidar para a missa dos meus 60 anos de padre, que vou celebrar no dia 3 de janeiro de 21, aqui no santuário. Dom Dario já confirmou a presença e a pregação. Muito obrigado, que Deus abençoe e que venham mais freis que quer conhecer um pouco os franciscanos, aproveitem a oportunidade, né? Mas também pode ser diocesano também. Boa semana a todos.